Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova. Shiryu Mega aqui. Vamos para a tier list 100% atualizada, se eu não me engano, de número 12. Eu não vou falar de todos os mechas aqui, né? Só vou trazendo atualizações. Então, se você quiser saber de algum mecha aqui e de repente eu não falei e você queira ouvir, aconselho a ver minha tier list antiga, beleza? Principalmente a primeira tier list, que acho que ela é mais importante e onde que eu falo melhor qual é a minha lógica por trás disso tudo. Beleza? Então, curta, compartilhe, inscreva no canal se você não é inscrito. Muito bem-vindo, se é a sua primeira vez aqui. Se você não é inscrito, considere se inscrever, meu amigo. Tem muita gente que vê o meu canal e não é inscrito. Então, me ajude aí a bater essa meta de 1K. Lembrando, minhas redes sociais estão aqui na descrição. Quem quiser mandar um pix, fazer parte do Apoia-se aqui do canal, fique à vontade, beleza? Para contribuir de alguma forma. Então vamos lá, cara. Primeiro mecha da tier list que eu vou falar é do Flamenco, nosso querido aqui, Flamenco. Ele tomou vários buffs, né? E todos os buffs dele foram removidos, basicamente. O que fez ele voltar para tier B. Ele tomou vários buffs na primária, na secundária, em módulo dele, e levou ele para o rank A, né? Mas depois de todos esses nerfs, voltou para B. Nada mais justo. E agora, Alborada, cara. Embora esteja tancando mais e dando mais suporte para os aliados, né? Porque o shield dela foi buffado, ela tá conseguindo também dar mais shield e tal. O DPS dela foi muito reduzido, então o que fez ela voltar pro B. Porque antes, como o DPS dela estava alto, ela conseguia trocar muito dano ao mesmo tempo que ela conseguia tancar bastante. Agora ela não consegue fazer mais isso, tá ligado? Então, nada mais justo, voltou pro B. O Boltus também, cara, que ele tava aqui na minha tier B, agora ele foi pra A. Depois do rework que ele tomou, né, dos últimos buffs, ele melhorou bastante, né, e uma característica forte dele é de ele enfrentar vários mechas, e isso foi muito ampliado, tá ligado? Essa característica de conseguir distribuir muito dano. Agora ele consegue distribuir dano, né, contra múltiplos inimigos com muita facilidade. E me lembrem que eu vou deixar um vídeo aqui falando, né, do rework dele e tudo mais aqui no cantinho. Aí vê, vai lá ver, o bolso tá muito forte. E também é um mecha bastante versátil, tá ligado? O dash dele também reduziu o tempo de recarga dele e tudo mais. Então, acho bem merecido virar pra ele. Agora, o Guerrilla Hunter, nosso mecha novo. Cara, esse mecha aqui é muito bom, eu gostei bastante dele, mas ele também tem muitos problemas, né? Tem muitos problemas e é por isso que ele tá aqui na B. Embora ele seja muito bom, muito versátil, ele tem alguns problemas. Então vamos lá. Ele consegue impactar muito bem de perto, longe. Com ele a gente consegue também ter uma percepção tática muito boa do campo de batalha, fazendo com que dê para criar várias estratégias para flanquear o inimigo e pegar ele desprevenido. Em squad ele também é muito bom, porque ele consegue ajudar muito o time, né, enganando os inimigos ou relevando também, revelando as posições dos inimigos, então é muito útil também em squad. Mas assim, nem tudo são flores, não é um mecha difícil de jogar, mas tudo com ele tem que ser extremamente calculado, por ele não ter dash. Tudo tem que ser bem pensado para não ficar ferrado no meio da luta e acabando de usar o holograma ou teletransporte na hora errada, sabe? Às vezes a gente usa o teletransporte, holograma na hora errada, e a gente acaba ficando muito ferrado, e é por isso que a gente tem que pensar muito com cuidado. É por isso que assim, eu fiz o vídeo dele como jogar, também vou deixar aqui em cima para quem quiser saber como jogar contra ele. Também quer saber como jogar, vamos dizer assim, contra ele, né? Não só jogar com ele, contra ele, que também é super importante saber dessas duas coisas. E nesse vídeo, eu acho que tá bem explicado, ficou um vídeo também bem extenso, acho que necessário, né, completo, mas enfim, fica aí. Outra coisa também com ele que deixa muito esse mecha nessa posição baixa, né, no A, é a sua extrema dificuldade em chegar high ground, beirando quase o impossível se a gente não tiver o trampolim. Como o pulo dele também não é muito alto e como ele também não tem dash, tipo o Skyfall. Skyfall acho que tem um pulo do mesmo tamanho dele, mas como o Skyfall tem dash, é meio que fácil a gente conseguir fazer parkour e chegar no high ground, coisa que ele não faz. Então, tipo assim, até fazer parkour, ficar com ele em lugar alto e tal, ficar pulando prédio para ficar subindo, fazendo escadinha, com ele é muito difícil. Então, assim, o que dá uma extrema vantagem para outros mechas que conseguem chegar em terreno alto.
obrigando, né, o Guerrilla Hunter meio que necessariamente ficar sempre flanqueando o alvo e esperando o momento certo para entrar na luta, torna ele refém de várias situações, tá ligado? Ainda mais se o mecha tiver muita facilidade de chegar em high ground. Então, assim, é um mecha bom, muito dano, muito versátil, consegue enganar os inimigos, tem toda essa visão tática, mas é isso, ele não tem dash, a gente não conseguiu saber usar o holograma dele na hora certa, até a gente sabendo também usar o holograma dele na hora certa, pode acontecer algum imprevisto e a gente ficar fudido, tem esse lance do high ground, né, então assim, por isso que tudo ele tá na minha tier B. Agora, aqui no A, nada mudou, basicamente, né? Só o Boltz que chegou e tal, teve aqui alguns ajustes, mas basicamente a categoria A se manteve a mesma, né? De certa forma. E a S tivemos o Michael, cara. Depois de muito tempo, o Michael chegou aí pra compor os mechas que estão na minha Tier S. Eu achei que os mechas que estivessem aqui na Tier S, tipo Firestar, Ventoros, Caramel e Pulsar, eu achei que nunca iriam ter outros mechas aqui com ele, pra ser bem sincero. Nunca achei que teriam outros. E também nunca achei que alguns deles iriam descer. Mas já já a gente fala sobre isso. Enfim, vamos falar do Michael. Depois de inúmeros buffs que o Michael tomou, tipo, agora o shield dele recupera mais rápido, tá dando mais dano na arma primária, mais dano na arma secundária. Cores deles também foram buffados, o dash dele teve o CD reduzido, né? O cooldown reduzido. Obviamente ele iria subir para Tier S. Não tem real muito o que falar. Esse mecha sempre foi muito versátil desde o seu lançamento e muitos dos seus pontos fracos, na minha opinião, foram sanados nos últimos buffs. Agora ele é um mecha que você vai conseguir causar praticamente dano constante de longe, assim, de médio, curto e longo alcance, sabe? A gente vai conseguir dano constante com ele. E na primeira brecha que o inimigo der, ou que você, como Michael, conseguir abrir, você vai conseguir explodir o cara de dano com a arma secundária. E mesmo se você não conseguir, né, explodir o cara de dano com a arma secundária, ou não conseguir achar alguma brecha, coisa do tipo, ou puxar em cima do cara e acabar também dando errado, cara, o Michael ele vai ter ele ainda assim tem muita mobilidade, e a regeneração de shield dele meio que vai suprir toda essa se você errar, tá ligado? Então mesmo se você errar a arma secundária ou não conseguir explodir o cara, seja lá o que for, você tem dash, uma recuperação de shield meio que absurda e meio que vai fazer você ficar safe na maioria das situações, tá ligado? Então por isso que o Michael voltou aqui pra mim, voltou não, veio pra Tier S. Se eu não me engano, o Michael ele entrou aqui na minha Tier List na B, aí foi pro A. Do A, acho que ele nem... do A ele foi acho que pro A+, e agora ele tá no S, tá? Acho super justo aqui na Tier S. O Ventoros, cara. O Ventoros, assim, como eu tava falando anteriormente, né? Eu achei que nenhum mecha que tava aqui na Tier S teria chance de descer. Porém, o Ventoros, ele ia descer sim. Ele ia pra minha Tier A, tá ligado? Porém, ele foi salvo pelos últimos buffs que ele tomou de aumento de dano na arma primária. Mas assim, de novo, Ventoros é um mecha que tá a um passo de descer de tier. Ele tá muito na corda bamba. Ele continua forte, por isso que ele tá aqui na Tier S, muito forte, muito versátil. Mas é um mecha que tá na corda bamba pra ir pra Tier A de novo. Então assim, notas especiais aqui pro nosso querido Hurricane, que ele foi muito bufado nessa última atualização da semana passada. O Hurricane tá com CD da arma secundária reduzida e melhorou muito o consumo de combustível dele. Quem consegue jogar muito bem assim com ele, tá ligado? Vai conseguir manter mais ele no alto, conseguindo fazer mais manobra e tudo mais. Faz o L aí, ó, pra economia de combustível. E assim, é um buff muito importante que ele recebeu, tá ligado? E muito significativo, mas nas mãos certas, tá ligado? Tipo assim, quem sabe jogar realmente com ele, que vai conseguir tirar o maior proveito desse buff. A pessoa vai conseguir tirar muito proveito desse buff. Então é meio que por isso que eu decidi deixar ele na B. E se não, eu iria deixar ele na A ou na A+, com certeza. Então assim, na minha opinião, pra quem sabe jogar com o Hurricane,
aí vai causar um estrago muito mais absurdo aí nos modos de jogo da vida. Então é isso, gente. Tá aí um panorama geral da tier list, a visão geral dela. Então, curta, compartilha, se inscreva no canal de novo, deixa aí nos comentários se concorda com alguma coisa, se você discorda de alguma coisa. Amanhã ou depois de amanhã eu vou fazer aquele vídeo maroto de lendo os comentários. Eu vi aí que vocês viram muitas coisas, eu já li assim, algumas delas. Eu até pensei em responder, mas pensei, não, vou segurar aqui a resposta e vou fazer um vídeo sobre essas coisas, porque, não sei, vocês parecem que gostaram desse. Então, beijos, se cuidem, bom início de semana aí pra vocês e até a próxima. Fui!